As últimas do futebol. Você ouve agora. Jogo Rápido. Muito bem, são 7h10 desta segunda-feira. Um grande abraço para você que está acompanhando o Jogo Rápido neste momento. Hoje, dia 14. Grande abraço e a gente vai começar agora a falar sobre, claro, futebol, especialmente o futebol alagoano. Uma pausa nas informações e também na prestação de serviço do Comando 91 para trazer informações primeiro do gigante, inclusive Alagoas, pelo menos nos nacionais, Série B e Série C, foram bem, né? O CSA, claro que não venceu seu jogo, empatou, mas estreou pontuando. Já o CRB venceu mais uma fora de casa, dessa vez o Atlético lá no Estádio Independência. Mas antes de falar do time alvirrubro e também do azulão, vamos o Eduardo Cardial, nosso repórter Eduardo Cardial, que vai trazer informações do Asa, que venceu inclusive no último sábado a equipe do Central em amistoso por 2-0. Vamos acompanhar. Ok, beleza? Bom dia pra você, bom dia pra todos que estão acompanhando o Jogo Rápido aqui pela Rádio NN e também pelo NN Play. Tô chegando, tô na área a partir de agora trazendo informações do gigante alagoano, que em seu último amistoso, antes da estreia, o Asa jogou diante da equipe do Central de Caruaru e devolveu a derrota do primeiro amistoso lá em Caruaru, do estádio Lacerdão. O Asa venceu por 2-0 no último sábado, jogo que contou com um público até interessante, considerável. A equipe do Asa entrou em campo bastante disposta, fez aquilo que o técnico Raniel Ribeiro pediu, logicamente, aos jogadores para que eles tivessem sequência para que na estreia da competição diante da Juazeirense, lá no estádio Adalto de Moraes, o Asa apresentasse a mesma performance. E para isso tem que fazer séries de repetições, ser repetitivo. E é justamente isso que pede o técnico Raniel Ribeiro. Pois bem, o Asa venceu o Central por 2-0 com gols do Kellyton ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos do primeiro tempo, e ampliou para a equipe do Asa, dando a vitória, devolvendo essa derrota para a equipe do Central por 2-0. O Souza Tiberi também marcou aos 44 minutos da primeira etapa. O Kellyton abriu o placar, conforme eu disse, e o Souza Tiberi fez o fechamento desse placar por 2-0. A partir de agora, o Asa volta aos treinamentos já nesta segunda-feira, treinamentos intensos, justamente porque ficam faltando agora apenas uma semana para a estreia do gigante alagoano nesse campeonato brasileiro da Série D. A partir de hoje, o Raniel Ribeiro vai evidentemente fazer trabalhos de ajustes, vai lapidar ainda mais aquilo que é necessário ser lapidado para chegar no fim de semana próximo, diante do Juazeirense, mostrar uma performance excelente e sair de campo vitorioso, até porque são uma série de jogos nessa primeira fase da competição, a fase classificatória e a Série D, assim como qualquer um outro campeonato, qualquer uma outra competição, é necessário vencer em casa e não perder pontos fora. Na pior das hipóteses, um empate, já você não perdeu pontos, você somou um, né? Você deixou de ganhar 3, mas somou um. Então é basicamente isso que pensa o gigante alagoano, empatar ou vencer fora e dentro de casa ser cirúrgico, ser eficiente e conquistar os 3 pontos. Até porque esse grupo A4, o grupo que o Asa está participando com Asa, Barcelona de Ilhéus, Jequié, Sergipe, Penedense, enfim, o próprio União lá de Tocantinópolis, é um grupo onde, na minha concepção, acredito que o Asa tem condições reais e ideais de buscar essa classificação como primeiro colocado do grupo, ser simbolicamente o campeão do grupo. Lógico que isso traz uma vantagem para o gigante alagoano. Se ele conquista o campeonato, ou seja, o grupo A4, ele vai jogar as partidas subsequentes, que são os mata-matas, o segundo jogo sempre em casa, né? A decisão sempre vai ser em casa, se ele consegue a primeira colocação desse grupo aí. Eu costumo dizer também
bem, André e amigos do Jogo Rápido, que em jogos de 180 minutos, jogos de ida e volta, como a gente costuma dizer, a vantagem, a meu ver, é de quem joga a primeira partida, porque se você constrói um resultado na primeira partida, você vai apenas administrar. Você tem a vantagem de jogar em casa o segundo jogo, mas se você vence, você vai para a primeira partida e você não consegue vencer, você perde, por exemplo, por 2 gols, 1 gol, enfim. Qual a vantagem que você conquistou você jogando a segunda partida em casa? Você vai ter que correr atrás de prejuízo em casa, vai ter que vencer a partida. Por isso que, na minha visão, o Asa precisa ser o campeão desse grupo para ter uma vantagem maior. Sair, jogar o primeiro jogo fora nas fases de mata-matas, vencer e em casa, ao lado do seu torcedor, apenas administrar o resultado construído no primeiro tempo da decisão, ou seja, no primeiro jogo, no jogo da ida. Mas enfim, tem muita água a rolar ainda por debaixo dessa ponte, né? Tem que pensar degrau a degrau, jogo a jogo. Não se pode pensar numa classificação se sequer teve a primeira partida ainda. Então o Asa, para essa primeira partida, eu diria até que o Asa está definido já para o jogo contra a Juazeirense, a não ser que aconteça algo estranho e que ninguém quer, principalmente a comissão técnica, que aconteça. Mas o time do Asa, a base é exatamente essa, é o que o Asa tem de melhor hoje no elenco. Matheus Vinícius, Paulinho, Zulu, Christian Luca e Charles, Tibiri, Bigode e Samuel, Kellyton, Júnior Viçosa e Thiago Alagoano. Essa é a base do time do Asa. O time do Asa titular esse é um time extremamente competitivo, e aí é com esse time que o Asa vai dar o pontapé inicial no próximo fim de semana nesse campeonato brasileiro da Série D. Esse time do Asa está tão entrosado, tão junto, está tão ambientado que qualquer torcedor, uma criança hoje de 4, 5 anos de idade, já consegue dizer os jogadores titulares do Asa, justamente por essa sequência que essa equipe vem tendo nas competições e pelo entrosamento que essa equipe adquiriu de acordo com os trabalhos realizados pelo Mr. Raniel Ribeiro. Time do Asa, são essas informações nesta segunda-feira. A gente volta à noite no Futebol Show com muito mais notícias, muito mais informações do gigante alagoano. Muito bem, 7h17, continuando com o nosso programa, trazendo agora informações dentro do giro do placar esportivo. Antes de falar de Série B, onde nós temos o CRB, que inclusive venceu mais uma, e também de Série C. Deixa eu começar aqui com o Brasileirão da Série A, a terceira rodada que foi finalizada ontem, né, domingo. Mas no sábado, o Red Bull Bragantino venceu o Botafogo por 1-0, teve o Juventude vencendo o Ceará por 2-1, o Vascão venceu o Sport por 3-1 e tudo voltou ao normal, né? 2-0, Palmeiras em cima do Corinthians, fora os apavoros. No domingo, ontem, o Bahia empatou por 1-1 contra o Mirassol. Teve também o empate de São Paulo e Cruzeiro 1-1. O Flamengo, que venceu fora de casa o Grêmio por 2-0, inclusive com polêmica, né? Todo mundo calado, né? A arbitragem, né? Quando é favorecida, eu falei, o problema é a arbitragem. Essa parada é de interpretativo, né? Todo mundo caladinho agora porque foi beneficiado. Fluminense 1, Santos 0, inclusive com o Neymar em campo, lá no Maracanã. Fortaleza 0, Internacional 0 e o Atlético Mineiro, que empatou com o Vitória por 2-2, esse é o Brasileirão da Série A. Agora indo para a Série B, e aí sim destacando o CRB venceu mais uma vez ontem a equipe do Atlético por 2-1, inclusive de virada o gol do Baggio, né? O Baggio conseguiu fazer o gol no finalzinho e o CRB agora é o segundo colocado. São 2 jogos, 2 vitórias da equipe do CRB no Brasileirão da Série B. Antes disso, né, antes do CRB, já na quinta-feira o Atlético Paranaense havia vencido o Criciúma por 2-1, teve um empate de Cuiabá 2, Avaí também 2, a Chape, que perdeu em casa para o Coritiba por 2-1, o Vila Nova venceu o Paysandu por 1-0, teve um empate de 0-0 de Amazonas e Ferroviária, o Novo Horizontino, que venceu o Volta Redonda por 1-0, e o Goiás, que venceu no sábado o Operário fora
fora de casa por 2-1, inclusive com a estreia do Anselmo Ramon. Ontem tivemos o Remo vencendo o América Mineiro por 2-0 e o Botafogo de Ribeirão Preto, que venceu o Atlético Goianiense por 1-0. E agora destacando o Brasileirão na Série C, onde nós temos o CSA como representante. CSA que jogou no sábado e empatou com o Anápolis por 1-1 jogando no Ripelé. Teve empate também para Ituano 0, Brusque 0, Figueirense 1, Ponte Preta 1. Quem venceu no sábado foi o Botafogo da Paraíba. Venceu Confiança por 3-0. No domingo, outro empate, Retrô e Tombense, 0-0. Já o Itabaiana venceu por 2-1, Náutico. O Maringá venceu por 3-2 o Guarani. Teve o empate de São Bernardo 1, ABC também 1. E o Caxias que venceu o Floresta por 1-0. Hoje a rodada será finalizada com Londrina e Ipiranga, jogando às 20 horas. Inclusive vocês estão acompanhando aí as imagens dos melhores momentos de CSA e Anápolis. Inclusive os melhores momentos para você, torcedor, você pode acompanhar no NN Play. Tanto o jogo do CSA contra o Anápolis, quanto também o restante dos jogos que aconteceram também no fim de semana. Portanto, com essas informações, finalizamos o Jogo Rápido de hoje. Voltaremos a falar de futebol a partir das 19 horas dentro do Futebol Show. E lembrando que esse foi o meu último Jogo Rápido antes das férias. Só volto mês que vem. Então, grande abraço para você, mas a gente se vê ainda hoje no Futebol Show a partir das 19 horas. Um grande abraço e uma boa segunda-feira para você.